Há aproximadamente 23 e 2,6 milhões de anos, o tubarão megalodon era um dos maiores e mais assustadores seres que habitavam a Terra. Esse animal perseguia suas presas no oceano, devorando tudo e todos que apareciam em seu caminho. Obviamente, ele é um dos animais mais temidos de todos os tempos. Embora seu tamanho seja assustador, existem outros animais que, apesar de não serem tão grandes, são extremamente assustadores. Em alguns casos, até mais do que o megalodon. Eu me chamo Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Você consegue imaginar como era o terrível Leviatã? Para quem não sabe, esse monstro marinho aparece no Antigo Testamento, no capítulo 41 do livro de Jó, apesar de ser citado na Bíblia mais de uma vez. Na passagem de Jó, ele é caracterizado como um monstro do mar. Em outras partes, ele é citado como um sinônimo de demônio. Já dá para perceber o quanto ele era assustador, não é? O monstro, além de grande, é todo revestido de escamas, o que faz com que não possa ser atingido por uma lança. Como descrito no livro de Jó, o Leviatã é uma criatura feita por Deus e que é incapaz de ser dominada pelos seres humanos. Nas diversas outras descrições, ele é caracterizado com diferentes formas, uma vez que se funde com outros animais. Formas como as de dragão marinho, serpente e polvo, algo semelhante ao kraken, também são bastante comuns. Será que esse monstro bíblico realmente existia? Em 2010, pesquisadores encontraram o fóssil de uma baleia gigante, com dentes enormes, que foi chamada justamente de Leviatã. Segundo os especialistas, esse animal tinha cerca de 17 metros de comprimento e travou poderosas batalhas com outros gigantes do mar. De acordo com o diretor do Museu de História Natural de Paris, esse animal poderia ter caçado e comido grandes criaturas marinhas, como golfinhos, focas e até mesmo outras baleias. Os pesquisadores não sabem as razões que levaram à extinção da espécie Leviatã, mas estima-se que a criatura tenha vivido na Terra há mais ou menos 12 milhões de anos. Será que você consegue imaginar um confronto entre Leviatã e o Megalodon? Sem sombra de dúvidas, seria uma batalha de titãs. A Era dos Peixes Blindados é uma das mais fabulosamente estranhas de toda a história do planeta, com cabeças e toda a parte superior do corpo banhadas por ossos. Esses peixes provavelmente não nadavam muito bem, mas com a armadura estavam bem protegidos contra predadores. O Dunkleosteus era um peixe monstruoso de armadura, com um conjunto de mandíbulas que podem rasgar a proteção de qualquer outro peixe. Só para vocês terem uma ideia, a mordida desse peixe era tão forte quanto a de um tiranossauro, capaz de exercer uma pressão equivalente ao peso de mais de 5.500 quilos. Conhecido por medir até 10 metros de comprimento e pesar quase 4 toneladas, o Dunkleosteus viveu na Terra há 380 ou 360 milhões de anos. A descrição do animal é que ele era forte como uma locomotiva e rápido como um raio, pois era capaz de abrir a boca em menos de um quinto de segundo. Ainda falando de animais blindados e voltando ao Paleozoico e Mesozoico, os cefalópodes eram animais assustadores. Os mais famosos deles, e um dos animais extintos mais conhecidos de todos os tempos, é a amonita, com casca em espiral. Elas tinham conchas duras e também ficavam surpreendentemente grandes. A maior anonite conhecida tinha 2 metros de diâmetro. Mas as amonites não eram os únicos cefalópodes blindados rondando os mares antigos. As cameróceras, uma espécie de molusco gigante, também eram animais assustadores, com uma espécie de armadura na cabeça. As estimativas atuais dão à concha de cameróceras mais de 6 metros de comprimento. São 3 homens do tamanho médio, um em cima do outro.
Imagine encontrar um animal com uma espécie de serra em sua boca. Pois é, o helicoprion, um peixe semelhante aos tubarões, viveu na Terra há 280 milhões de anos, bem no início do Triássico. Esse peixe media cerca de 3 a 4 metros de comprimento e pesava entre 300 a 450 quilos. Sem sombra de dúvidas, o que mais chama a atenção neste animal é a sua boca, que possui dentes em espiral, lembrando muito uma serra circular. Conforme esses seres cresciam, os dentes mais velhos eram empurrados para o centro do espiral, dando então espaço para dentes novos. Esse animal provavelmente usava sua espiral de dentes para serrar as suas presas e depois comê-las. Mas também existe a hipótese de que ele caçava amonites, os animais citados anteriormente, e de que seus dentes eram especializados para quebrar as conchas. Uma terceira ideia era de que ele atacaria cardumes sacudindo sua mandíbula, capturando presas com seus dentes. Tão assustador quanto o helicoprion é o Liopleurodon. Curiosamente, esse monstro é um gênero de réptil marinho. Além disso, ele foi um carnívoro que, segundo o documentário da BBC, poderia medir 15 metros e pesar cerca de 6 toneladas. Seus espécimes viveram durante o período Jurássico, mas só foram descobertos pela primeira vez em 1873. Os dentes do Liopleurodon podem atingir impressionantes 10 centímetros de comprimento, dentro de enormes mandíbulas e 4 barbatanas parecidas com remos. Uma das armas mais fortes desse animal eram as narinas, pois estudos sugerem um sentido direcional do olfato. Isso permitiria ao Liopleurodon encontrar sua presa enquanto ela ainda estivesse fora do alcance visual, talvez até sentindo o cheiro do sangue das mortes de outros predadores, como os tubarões podem fazer hoje. Alguns estudiosos dizem que as informações divulgadas no documentário da BBC sobre as medidas são errôneas, afirmando que, na verdade, a maioria desses animais atingiu entre 7 e 7,5 metros. Talvez a gente nunca descubra o seu tamanho real, mas é certo que esse animal colocou medo em muitas criaturas marinhas menores. Já o Stetacanthus se assemelhava aos tubarões da atualidade, até certo ponto, exceto pela barbatana dorsal dos machos, que tem o formato de uma prancha de surf. O topo desta barbatana estava coberto de escamas ásperas, parecendo espinhos, que combinam com um pedaço igual na pele do focinho. Ainda é desconhecido o benefício dos espinhos na superfície do animal, mas com sua distinta barbatana dorsal, o Stetacanthus não teria tido nenhum problema em reconhecer outros da sua própria espécie. Esse animal gostava de patrulhar águas costeiras rasas, à procura de comida. Ele costumava comer alimentos como peixes pequenos, crustáceos e cefalópodes. Há evidências de que o Stetacanthus pode ter sido migratório, retornando a lugares específicos para acasalar e dar à luz. Certamente poderia nadar bem rápido, embora não rápido o suficiente para escapar de um Dunkleosteus faminto. Que tal falarmos de uma criatura extremamente assustadora e que ainda habita o nosso planeta? O peixe ogro é famoso por viver em águas profundas, especificamente a 5.000 metros de profundidade, local onde é difícil encontrar outros animais marinhos. Mesmo sendo pequeno e inofensivos aos seres humanos, esses animais não deixam de ser assustadores, principalmente por causa da sua aparência nada simpática. Com a cabeça grande e uma mandíbula que parece estar desfigurada, suas características o fazem ser um peixe extremamente feio, principalmente porque seus dentes são desproporcionais ao tamanho do corpo. Apesar dos dentes impedirem que o peixe-ogro feche a boca, isso não significa que as presas capturadas consigam escapar pela boca aberta, pois os dentes funcionam como as barras de uma cela. Ele pode até ser inofensivo, mas eu garanto que você iria se assustar muito
caso encontrasse um peixe como esse. Outro animal que vive em nosso planeta e causa pavor em muitas pessoas é o verme bobbit, também chamado de verme gigante de corais. Esse animal ganhou o nome de bobbit por causa de um fotógrafo subaquático que decidiu que os métodos de caça do animal eram semelhantes ao caso da família Bobbit, de 1993. Para quem não sabe, Lorena Bobbit cortou metade do órgão genital do seu marido depois de sofrer agressões. O verme Bobbit tem mandíbulas abertas que lembram uma tesoura, e seu corpo se parece com um pênis ereto. Mas o apelido é impreciso, já que Lorena usou uma faca para castrar seu marido. De todo modo, o verme é capaz de partir um ser vivo em dois, em questão de segundos. Esse verme passa a maior parte do tempo enterrado na areia do fundo do mar, com apenas uma pequena parte do seu corpo para fora, onde se encontram 5 antenas para detectar suas presas, que geralmente são vermes menores e pequenos peixes. Apesar do animal poder chegar aos 3 metros de comprimento, a média observada em todo o mundo está em torno de 1 metro. Pouco se sabe sobre os hábitos sexuais e de vida deste verme, mas pesquisadores sugerem que a reprodução ocorre numa fase muito precoce. Mesmo não sendo gigante como os outros animais que citamos nesse vídeo, o verme bobbit não deixa de ser estranho e igualmente pavoroso. Esses foram alguns dos animais tão assustadores quanto o megalodon. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau!